Eu coloquei o tema desse sermão, dessa mensagem, o problema da tardança e da iminência. Para alguns, Cristo está demorando, para outros, ele já está voltando. Como é que a gente resolve isso, né? Na cabeça da gente. E o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês está em Mateus 24. Mateus 24, verso 48 até o verso 50. Está escrito assim: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que ele não espera e a hora que ele não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, pois ali haverá choro e ranger de dentes. Aí eu quero trazer você um pouquinho para trás do texto, lá no verso 44, quando ele diz assim: por isso ficai também vós, olha essa palavra, apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ficai vós apercebidos, porque a hora em que o Filho do Homem chegar, você pode ser surpreendido. Então, o comentário bíblico desse texto aqui, eu estava pesquisando, diz que o ponto central de Mateus 24 não é meramente os sinais que apontam para a volta de Jesus. Mas o ponto central de Mateus 24 é a vigilância, queridos. A vigilância. Jesus revela os sinais que acontecerão um pouco antes da sua vinda e alerta o seu povo de que um servo mau e negligente, ele tem uma atitude. O servo mau e negligente, ele insiste em lançar para o futuro, para longe, o dia da vinda do Senhor Jesus. Há um perigo com essa postura. Eu tenho vivido uma questão muito interessante quando preparo alguns vídeos para o canal e lá eu coloco temas normalmente voltados para a volta de Jesus. Aí, nos comentários, vez por outra, eu encontro pessoas falando coisas que eu acreditava que não existissem pessoas que pensassem desta forma ainda nos dias de hoje, mas existem, por incrível que pareça. Alguns dizem assim: vocês estão equivocados, Jesus já veio. Jesus já veio. Outros dizem: Jesus não virá a segunda vez. Que loucura essa de vocês. Assim como mataram Jesus no passado, se ele voltar agora, vão matá-lo de novo. Esse mundo não presta. Então, muitas pessoas perderam a esperança do retorno de Jesus, no retorno de Jesus, não acreditam mais. Algumas outras pessoas dizem assim que o que Jesus tinha que fazer, já fez, e que nós somos alarmistas e estamos colocando medo na humanidade, falando a respeito de uma volta gloriosa de Jesus que irá acabar com esse planeta. As pessoas não querem acreditar nessa verdade, não querem acreditar de que nós estamos próximos às portas. Além dos incrédulos na volta de Jesus, há também aqueles, meus queridos, entre os próprios cristãos, membros da nossa própria igreja, muitas vezes, que estão inquietos, insatisfeitos com essa pregação constante da volta de Jesus. Ora, as pessoas estão associando a todo tempo sinais, coisas que estão acontecendo no mundo, à iminente volta de Jesus. Isso sempre aconteceu, dizem alguns deles, mesmo dentro da igreja. Ficam incomodados com as pessoas que falam muito a respeito da volta de Jesus, que Jesus está às portas. E há até pessoas que zombam daqueles que falam sobre isso, né? Eu recebi um dia desse um meme no meu celular. Era a foto de um de nossos pregadores que fala constantemente da volta de Jesus. Não vou dizer o nome dele aqui. Mas um memezinho, embaixo escrito assim: agora o decreto dominical sai. Alguns de vocês que já receberam esse meme aí devem saber de quem se trata. Mas a zombaria e uma postura de incredulidade tem tomado conta até mesmo dentro da igreja. As pessoas são levianas ao tratarem do tema volta de Jesus. Infelizmente, algumas pessoas estão vivendo desta forma. Há uma movimentação preocupante nesse sentido dentro da igreja. Desta igreja, deste povo que vive nos últimos dias, queridos.
Nós temos na igreja problemas com perfeccionismo atualmente, pessoalidade do Espírito Santo, e essa questão da volta de Jesus, a igreja tem chamado, muitas pessoas têm chamado toda a pregação a respeito da volta de Jesus de alarmismo, de teoria da conspiração, e é fato que tem muita gente falando tudo, mas também nós estamos incorrendo num erro de começarmos a colocar tudo dentro do mesmo saco. Você percebe? O problema é que, por conta desses distúrbios religiosos que estão acontecendo na igreja, essa teoria do perfeccionismo, não é? O alarmismo, a pessoalidade do Espírito Santo, essas discussões que acontecem todos os dias na igreja, fazem com que a igreja tenha uma inclinação de associar a maioria dos sermões que falam, por exemplo, de santificação, com o perfeccionismo, exaltação da obra do Espírito Santo com movimentos carismáticos. Quem fala muito sobre a volta de Jesus é alarmista, sensacionalista. Então, existem esses problemas? Existem, mas existe um outro problema dentro da igreja, entre o povo em geral, não é só na igreja adventista, não. É em todas as igrejas, e existem representantes de muitas igrejas aqui hoje. Em todas as igrejas há esse tipo de discussão atualmente. A obra do Espírito Santo é confundida. Se você fala muito a respeito do Espírito Santo, você é carismático, você é alguém que está colocando a tua fé nessa movimentação, nessa falsa movimentação do Espírito espalhada pelo mundo. Eu diria, são 3 perigos que eu considero perigos contemporâneos, queridos. A insegurança, a dúvida, que é a perda de fé com o que está sendo profetizado, e o medo de se pronunciar, enquanto esses temas que envolvem diretamente a divindade, a salvação e a consciência da breve volta de Jesus são tão importantes e precisam ser abordados. Mas hoje eu quero abordar especificamente a problemática da iminência e tardança da volta de Jesus. Porque existem discussões sendo agora mesmo criadas, construídas em redor desse termo. Qual deve ser a nossa postura em relação ao retorno imediato de Jesus, queridos? Qual deve ser a nossa postura em relação ao breve retorno do Senhor Jesus? Como é que a gente deve se portar? Vamos ver o que é que os profetas, os apóstolos, como é que eles lidaram com esse tema, né, da volta de Jesus ou da brevidade da volta de Jesus. Eu quero fazer um pequeno passeio com você agora no livro de Apocalipse. Eu vou fazer isso de forma muito rápida, mas você pode tomar nota aí se você quiser. Quando Jesus fala às igrejas da Ásia, quando ele envia aquelas cartas às igrejas da Ásia através da inspiração do seu apóstolo, do apóstolo João, o que acontece? Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 7, você já vai ver uma dedicatória que é direcionada às 7 igrejas da Ásia. E nessa dedicatória, João diz que Cristo está vindo com as nuvens. E o termo exato é: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Eis que vem com as nuvens. Em Apocalipse 2, verso 5, para a igreja de Éfeso, o Senhor Jesus diz assim: arrepende-te, senão venham a ti. Mais uma vez aqui, a questão da urgência e da vigilância sendo posta diante da igreja. Quando ele fala à igreja de Pérgamo, ele diz assim: venham sem demora. Eu acho muito interessante essa questão do verbo vir. Jesus falando a respeito da sua vinda para praticamente todas as igrejas da Ásia. Então, para Pérgamo, ele diz: venham sem demora. Para Tiatira, em Apocalipse 2, verso 25, eu acho que eu esqueci de dizer Pérgamo, né? Pérgamo está em 2,16. Em 2,25, nós vemos Jesus falar à igreja de Tiatira, dizendo: cuidem da vida de vocês até que eu venha. Mais uma vez o verbo vir aqui aparecendo em Apocalipse às igrejas da Ásia. Em Apocalipse 3, verso 3, ele fala então à igreja de Sardes e ele diz: se você não vigiar, virei como ladrão. Olha o tema da vigilância mais uma vez aqui. Virei como ladrão.
Para Filadélfia, ele disse: venho sem demora. Parece que a urgência e a vigilância estão presentes nesses textos de João. E, finalmente, para Laodiceia, como é que esse verbo aparece? Esse verbo não volta a aparecer para a igreja de Laodiceia, mas a expressão é ainda mais urgente, mais importante. Para Laodiceia, ele não diz, venho sem demora. Ele diz assim, queridos, estou à porta. Está em Apocalipse 3, verso 20. A todas as igrejas da Ásia, ele diz, estou vindo, cuidado para que eu não venha e pegue você desapercebido, vigiem porque virei como um ladrão, venho sem demora. Mas a igreja de Laodiceia, a última igreja profética viva antes da volta de Jesus, ele diz, eu estou à porta. E não é por acaso, né? Eu já ouvi uma declaração do pastor Rodrigo Silva, e alguns outros também, que eu não me recordo agora, já fizeram esse tipo de abordagem, de que essa expressão estou à porta não faz menção apenas a um convite à intimidade com Deus. Se você abrir a porta, ele vai entrar e ceiar com você. Não se trata apenas de intimidade, mas também faz menção à urgência do retorno de Cristo, que é a narrativa dessas cartas escritas às igrejas da Ásia. A pressa, a urgência, e ao chegar em Laodiceia não é diferente. Ele não está mais vindo, ele já está às portas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, todos nós, essa igreja viva, pouco antes da volta de Jesus, faz parte dessa igreja profética, Laodiceia, essa igreja para a qual o Senhor deixou a mensagem: olha, vigiem, cuidem de buscar o Espírito Santo, se preparem, porque eu estou às portas. Muito bem, queridos. Para a Laodiceia, que é apresentada como uma igreja que aponta para o último período profético do povo de Deus, o tema volta de Jesus é a mensagem mais importante para o seu tempo. Há um perigo de não vigiarmos se não entendermos essa problemática. Pois ela, a igreja de Laodiceia, vive exatamente no tempo do juízo. Você que é adventista já estudou isso. Talvez alguém que esteja visitando a gente aqui hoje não tenha estudado sobre o tempo do juízo, mas para nós adventistas, desde 1844, iniciou-se o juízo. Nós estamos vivendo em tempo de juízo, em tempo de decisão, em tempo de urgência. E a mensagem para Laodiceia é também uma mensagem de juízo, porque ela é a igreja viva por ocasião dos dias que antecedem a volta de Jesus. Ela vive exatamente no tempo do juízo e dos últimos reinos, que é apresentado na estátua do sonho do rei Nabucodonosor e interpretado por Daniel. A pedra está vindo, queridos. O reino de Deus está vindo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, para João, a mensagem de Cristo para as suas igrejas em todos os tempos sempre foi a vigilância, a iminência da volta de Jesus. E em Apocalipse 22, já no último capítulo do livro de João, Cristo diz: eis que cedo venho. Eu quero chamar sua atenção agora para essas expressões de urgência que alguns dos apóstolos usaram, alguns profetas também. João termina Apocalipse dizendo: eis que cedo venho, mas você sabe, existe uma razão para Jesus estar falando, eu estou vindo logo, cedo. E a razão aqui me parece que não é o dia da sua vinda, não. Porque depois que Jesus falou isso através de João, quantos milhares de anos nós já vivemos? São quase 2000 anos depois desta fala de Cristo dizendo: cedo venho. Então, eu preciso entender essa problemática da tardança e da urgência. O apóstolo Paulo também, da mesma forma, falando aos hebreus, ele disse assim: porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará. Em outras versões diz assim, breve, muito em breve virá. Ora, já se passaram tantos anos. Mas a pregação dos homens de Deus sempre foi uma pregação de urgência, uma pregação de solenidade, de um tempo perigoso para se viver. O profeta Sofonias,
Ele disse assim: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. E no capítulo 2 e o verso 22, porque esse que eu acabei de ler aqui é Sofonias 1, verso 14, mas em 2:2 ele ainda diz assim, ó, antes que saia o decreto. Essa é uma expressão que enfatiza a urgência do chamado profético. Logo seria tarde demais para se arrepender. É isso que diz o comentário bíblico a respeito desse texto de Sofonias. Uma mensagem que deixa claro esse senso de urgência. Rapidamente vai ser tarde demais para o arrependimento. E o que dizer do profeta Joel? Que num contexto de juízo, porque nós, laodiceanos, estamos também no contexto de juízo, qual é a forma que Joel aborda esse assunto? É o mesmo contexto que vive o povo de Deus nos dias de hoje, queridos. Se é que você crê que o juízo começou em 1844. Disse Joel, aquele dia, sim, aquele dia do Senhor está próximo. Com destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Ele virá. Livro de Joel 2. Eu não coloquei aqui o verso, mas já eu coloco e mando para vocês essa mensagem. Ellen White também afirma assim, ó, olha essa expressão de Ellen White. O dia da vingança de Deus está precisamente diante de nós. Eu fico impressionado como os profetas e como os homens de Deus do passado falavam da volta de Jesus com tanta urgência e iminência. Ela diz em alguns outros lugares, estamos precisamente diante do dia do Senhor. Nossa, como parece ser hoje, amanhã, o dia da sua vinda. Mas o servo mau, aquele que nós lemos no primeiro texto hoje, o que ele diz? O meu Senhor, tarde virá. É fato, meus queridos, que todos os apóstolos e profetas poderiam imaginar que a vinda do Senhor Jesus Cristo ocorreria depois que eles já estivessem mortos. É fato que eles podiam imaginar isso, até esperar isso, mas nenhum deles ousou declarar que o Senhor tardaria a voltar. Nenhum deles agiu como servo mau, dizendo, o Senhor vai demorar ainda. Tenham cautela, descansem, não fiquem aflitos, porque vai demorar. Nenhum dos profetas pregou desta forma. Essa mensagem sempre foi uma mensagem de urgência. O próprio Joel, no capítulo 1 e 2 do seu livro, ele descreve como deve ser a postura daqueles que vivem em tempo de juízo. Era exatamente o que ele estava vivendo. E lá em Joel 2 e Joel 1 também, há expressões muito fortes a respeito da urgência, da importância e da solenidade desse dia. Ele diz assim, dai voz de rebate no meu santo monte, e diz também, perturbem-se todos os moradores da terra. E algum outro sermão que eu preguei aqui, eu não me recordo agora, mas eu já disse para vocês o que significa essa expressão, dai voz de rebate no meu santo monte. Significa gritar até ferir os ouvidos. Em outras palavras, Joel está dizendo assim, essa é uma mensagem que todos precisam ouvir. Mas Joel viveu há milhares de anos antes de nós. Mas num contexto de juízo, sempre a nossa pregação deve ser cheia de esperança de que o Senhor Jesus está realmente às portas. E não devemos agir como servo mau e negligente, dizendo, o Senhor tarde virá. Ele disse, perturbem-se todos os moradores da terra. A sensação que eu tenho quando leio Joel é de que Deus está dizendo assim, olha, não fica parado, não fica sentado na tua cadeira, não descansa, sai da tua zona de conforto e começa a agir, porque os dias são maus e o Senhor virá rapidamente, provavelmente, repentinamente. Você precisa pregar, você precisa anunciar, você precisa dizer ao mundo que está acontecendo isso agora. Essa é a postura que Joel queria que o povo de Deus tivesse naquele tempo de juízo. Ele disse para aqueles que estavam nas festas, saia o noivo da sua recâmara, a noiva saia do seu aposento, esqueça casamento, esqueça festa, porque o dia do Senhor vem e muito se apressa.
uma postura, uma atitude de vigilância, uma atitude de consagração, uma atitude de pregação, de clamor, de voz de rebate, era necessário para um tempo de juízo. E parece que as pessoas hoje na igreja se incomodam quando alguém sobe no púlpito para pregar sobre a volta de Jesus e dizer está perto, está perto, está perto. Ah, para de dizer está perto, alguns dizem. Vocês estão tocando terror, como dizem os jovens, na igreja. Não é necessário isso. Ellen White viu esta cena. Que coisa incrível, né? Ellen White viu esta cena e ela repreende aqueles homens que nos últimos dias estarão dizendo paz e segurança. Não há necessidade para alarde. Ora, se lá em Joel Deus está dizendo que em tempo de juízo nós devemos dar voz de rebate no Santo Monte, ao ponto de gritar e ferir os ouvidos das pessoas que precisam ouvir, então por que eu devo me acautelar de falar da volta de Jesus e dizer para as pessoas que ele está às portas? Algo a se pensar, queridos. Em nenhuma hipótese, devemos dar espaço a um discurso que projete o grande dia do Senhor como algo distante. Em nenhuma hipótese a gente deve ter esse discurso. Ah, vai chegar o dia e a gente precisa se preparar, porque quando o decreto dominical sair, gente, olha, a gente precisa parar de se preocupar com o decreto dominical, porque a volta de Jesus está ocorrendo muito antes do decreto dominical, está ocorrendo muito antes da necessidade de fugir das grandes cidades, está acontecendo agora a volta de Jesus, muito antes que ele apareça nas nuvens do céu. Sabiam disso, queridos? Você vai concordar comigo. Você já está mais ou menos entendendo onde eu quero chegar. O Espírito de Profecia diz assim, olha só, aquele dia não deve ser tido como muito distante. Ele está próximo e nenhum homem deveria dizer que quer em seu coração, ou muito menos por suas palavras, o meu Senhor tarde virá, ainda vai demorar. Pois fazendo assim, sua parte será com os hipócritas e os descrentes. Não deve sair da boca de ninguém que ainda vai demorar. Vocês estão ouvindo, queridos? Esta sala está sendo convocada todos os dias a sair, a desaguar, a falar, a pronunciar o evangelho, a não se cansar de dizer para as pessoas, olha, está acontecendo, Jesus está voltando. Eu acho que essa expressão, está voltando, é mais importante e mais atual do que dizer que ele voltará. Está voltando no presente, é algo real, genuíno e verdadeiro, e nós vamos ver isso até o final de forma muito, muito, muito clara. A nossa pregação deve ser a essência da nossa crença. Qual é a essência da nossa crença? O nosso nome. Nós somos adventistas. E mesmo você que não tem no seu nome, no nome da sua igreja, a expressão do advento, você também está sendo convocado por Cristo a anunciar a sua vinda como sendo iminente, imediata. Muito bem. O Espírito de Profecia acabou de dizer aqui, não podemos dar margem a esse tipo de discurso. Ninguém abra a boca, nem em pensamento, nem em palavras para dizer, o meu Senhor tarde virá, porque a sua parte será com os hipócritas e descrentes. O grande problema é que nós não conseguimos ver o mundo como Deus vê. Isso é fato. Somente Deus tem uma visão macro do mundo. Só Ele consegue ver o mundo todo neste momento. Como o mundo está funcionando, as coisas que estão acontecendo exatamente agora. Quantas pessoas estão aprisionadas agora dentro das ferragens de um carro que acabou de bater? Quantas crianças estão sendo violentadas, mulheres que estão sendo mortas? Toda essa visão geral nós não temos, mas Deus tem. E é por isso que o coração de Deus está sempre voltado a nos incitar, a estimular para esse conceito da sua vinda iminente. O Senhor está sempre querendo nos motivar a pregar um retorno iminente, urgente, uma necessidade de preparação. Então, se nós não temos a mente de Deus, nós precisamos, pelo menos, projetar a volta de Jesus para o presente e parar de projetar a volta de Jesus diante das pessoas para o futuro.
Porque ele está vindo agora. O tempo todo ele está vindo, a todo momento ele está vindo. Essa é a principal razão da urgência da mensagem. Essa é a principal razão pelo fato de que profetas do passado praticamente gritaram a breve volta de Jesus. Aqueles, principalmente, que estavam em contexto de juízo, estavam constantemente dizendo: o dia do Senhor está vindo e apressa-se. Então, preparem-se, Jesus está voltando agora. Essa era a mensagem de homens que viviam há milhares de anos atrás. Todos os profetas, todos os apóstolos apontavam para essa iminência da volta de Jesus. Mas por quê? Por quê? Porque as pessoas estão tendo seus destinos eternos decididos agora mesmo, nesse momento. Antes de Jesus aparecer nas nuvens, ele já veio para muitas pessoas. Eu quero exibir para vocês uma coisa agora, que quando eu encontrei esse site, eu confesso para vocês que eu fiquei mais de meia hora olhando para ele. E o meu coração apertou muito. E eu me emocionei ao olhar esse site. Ele não tem figura, não tem nada, não. Ele tem números. Eu queria partilhar com vocês aqui. Vamos ver se eu consigo. Muito bem. Eu acho que você já deve estar vendo aí. Olha o que está registrado aqui nesse site. Esse site ele registra em tempo real todas as entradas de óbitos e de morte de todos os hospitais do mundo. Uma parte das razões que estão levando as pessoas à morte. Nós estamos em agosto de 2022. Até agora, queridos, somente mortes por causa de doenças transmissíveis, mais de 7 milhões de pessoas já morreram. Quase 8 milhões de pessoas este ano morreram por causa de doenças transmissíveis. 4 milhões e meio de mortes de crianças menores de 5 anos esse ano. 189 mortes de mães durante o parto. 26 milhões de abortos este ano. E os números estão correndo, a todo momento. Pessoas infectadas com HIV. Mais de 43 milhões de pessoas esse ano, tá? Mortes causadas por HIV, 1 milhão e 28 mil pessoas. Ainda estão morrendo de AIDS. Mortes causadas por câncer este ano. 5 milhões de pessoas morreram por câncer este ano. Quantas pessoas no Brasil morreram por causa da pandemia? Mais de 600 mil. Agora você está vendo. Esse é um número entre milhares de números de pessoas que todos os dias estão descendo à sepultura. Mortes causadas por câncer. 5 milhões, queridos. Somente a malária este ano já matou 241 mil pessoas. Meu Deus do céu! A gente nunca para tentar ver um pouco dessa macrovisão de Deus e tentar sentir um pouco do que vai no seu coração. Isso me dói. Mortes causadas por uso de fumo. 3 milhões de pessoas este ano já morreram porque usaram fumo. Agora, olha só. Cigarros fumados no dia de hoje. É somente de meia-noite para cá, viu? Meia-noite para cá. Eu olhei esse site aqui, os números são absurdos, querido. Eu olhei ontem. Somente de meia-noite para cá já são 3 bilhões de cigarros fumados. Quase 4 bilhões aqui, ó, de cigarros fumados. 1,5 milhões de mortes causadas pelo uso de álcool somente este ano. Agora eu quero que você dê uma olhada nisso aqui, meus filhos. Isso aqui é praticamente o número de pessoas que morreu por toda a pandemia no Brasil. Mas aqui está escrito para você diante da tela. Este ano, até agosto, mais de 650 mil casos disso aqui que está na tela. Que eu não vou nem dizer o nome, que é para não prejudicar o ranqueamento do vídeo da Sala 57. 650 mil pessoas somente este ano fizeram isso com suas vidas. Meu Deus. Até agosto, 825 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito. Muito bem.
E eu encerro aqui mostrando para vocês o seguinte. Enquanto nós estamos aqui, está acontecendo muitos nascimentos ao redor do mundo. A população mundial está chegando a quase 8 bilhões de pessoas. Olha como falta pouquinho aqui. Ó. A expectativa é que até novembro nós atinjamos 8 bilhões de habitantes no mundo, até novembro. Quantas pessoas nasceram de meia-noite para cá? 101 mil crianças nasceram hoje. Quantas mortes no dia de hoje? De meia-noite, meus queridos irmãos, para cá. Quantas pessoas morreram hoje? Não é mais anual a estatística, é hoje. 42 mil pessoas. Esse número vai crescer até o final do dia, se você quiser entrar nesse site para ver. Cada dia, milhares e milhares de pessoas estão morrendo. Cada dia. Eu quero que você olhe para esses números que estão mudando constantemente. Mudando, correndo. Meu Deus! Isso muito me toca. Porque é como se estivéssemos olhando as esperanças da vida de milhares de pessoas se esvaindo, acabando, o juízo seguindo-se na vida de muitos. Como é que a minha pregação para o meu filho que se foi, o Esdras, deveria ser? A minha vida toda falando para ele da volta de Jesus. Como eu deveria dizer? Ah, meu filho, se prepare porque no futuro talvez você não tenha nem filho, Jesus voltará. Não, filho, prepare-se hoje porque nós não sabemos quando teremos que descer à sepultura. E para quem desce à sepultura, a volta de Jesus já aconteceu, está acontecendo agora mesmo, aos milhares, como nós acabamos de ver. Diante desses fatos, meus queridos irmãos, é mais coerente dizer que ele voltará ou que ele está voltando. Ele está voltando no presente, ele está voltando agora. E muitos de nós estamos deixando de falar, de pregar e de anunciar para as pessoas o que está acontecendo agora. Ficamos assustados com o que a pandemia fez no mundo, mas vocês mesmos olharam aí nos números. 600 e poucas mil mortes é apenas uma parte das pessoas que já se foram e já tiveram seu julgamento terminado. Nós não acreditamos que quando uma pessoa morre vai diretamente para o céu. Nós não acreditamos, nós adventistas do sétimo dia. Nós acreditamos no que está escrito em Tessalonicenses, que o Senhor virá para ressuscitar os mortos. Mas nós também precisamos levar em conta uma coisa. Mesmo não crendo que os que morreram já estão com Cristo, nós podemos sim crer de que quando alguém morre, o tempo para ele para. Então, no abrir e fechar de olhos, para aqueles que morreram, eles estarão diante da volta de Jesus, eles não terão noção do tempo. Para eles, para o meu filho, vai ser como se ele estivesse ainda naquela sala de hospital, naquela enfermaria, naquela UTI. Fechou os olhos. E rapidamente, quando ele abrir os olhos, estará diante da volta de Jesus. Então, para o meu filho, ele já voltou, ele não virá. Você entende de que tipo de mensagem o Senhor está nos chamando hoje para dar ao mundo? Que tipo de mensagem nós devemos anunciar? Não é que ele virá, queridos, é que ele está vindo, ele está voltando agora. Precisamos buscar entender quão solene e urgente é essa mensagem da sua vinda. E o Espírito Santo é quem está realizando essa obra, viu? A obra de nos convencer do juízo. Meu irmão pregou na segunda-feira a respeito desse tema. O Espírito Santo nos convence do juízo. Ele nos convence que estamos vivendo um tempo solene, um tempo em que todas as decisões precisam ser tomadas hoje e agora, porque podemos descer a uma condição em que Jesus terá vindo, voltado, para mim hoje, para nós hoje mesmo. Clamar ao Espírito Santo para que ele nos convença do juízo é extremamente importante, por isso a busca pelo Espírito Santo deve estar intrínseca no coração do povo de Deus nesses últimos dias. Temos que clamar a ele
por esse senso de urgência, queridos. Devemos incentivar, olha só, devemos incentivar e não desanimar aqueles que querem largar tudo para se dedicarem à pregação. Vocês já viram isso acontecer? Alguns pais ficam angustiados quando o filho chega e diz: pai, eu gostaria de fazer um ano de missão. E o filho vai atrasar seus estudos. Pai, eu quero deixar tudo para ir ser missionário num outro país. Meu filho, esse é o futuro. Meu Deus do céu, irmãos. Uma vez eu vi um pregador chorando no púlpito dizendo: queria eu que meu filho um dia me dissesse: pai, estou indo para o campo missionário, e dentro de uma floresta ele fosse assassinado pregando o evangelho. Isso me traria muito orgulho e muita alegria, porque eu saberia que ele morreu em Cristo, operando o trabalho que Deus o chamou para fazer. Então, eu acho que essa mensagem ela é tão solene que nós precisamos começar a pensar mais no que realmente vale a pena. Jovens da nossa igreja que muitas vezes se levantam para fazer Caleb e são inibidos de se envolver nesses projetos de pregação evangelística. Jovens que às vezes deixam horas de estudo para dar estudo bíblico. Vocês lembram da história daquela moça, daquela garotinha, o pastor Moreira, quando pregou aqui, acho que numa das últimas pregações que ele fez, ele colocou aqui a história daquela jovenzinha, mas uma jovem que fazia trabalho missionário todos os dias, e quando ela foi perguntada o porquê desse comprometimento, ela disse: porque pode ser tarde demais se eu não fizer agora. E pouco tempo depois da sua declaração, ela morreu num acidente de carro. Jesus voltou, querido, a urgência é muito maior do que a que a gente prega. Jesus voltou para o meu filho, para minha mãe, para o meu pai, para os teus entes queridos. Jesus voltou. Precisamos amar e anunciar a iminente volta de Jesus como nunca antes fizemos. Jesus está às portas, queridos. Jesus está às portas. Ele já veio para muitos. Pode vir hoje para mim, pode vir hoje para você. Essa é uma notícia urgente e necessária. Eu e minha esposa escolhemos algumas famílias para a gente dar assessoria para elas. A gente não tem muito, mas nós decidimos toda semana levar alguma coisa para essas famílias, conversar um pouco e falar de Jesus para elas. Só que, quando nós fomos, no primeiro sábado, visitar uma dessas famílias, eu estava angustiado, pensando com Deus: Senhor, o que é que eu devo falar? Porque nesse primeiro contato, não é bom que você chegue pregando o evangelho, já dizendo um monte de coisa, porque essas pessoas já vão pensar assim: estão chegando aqui para tentarem me fazer crente, para me levar para a igreja deles. Quando, na realidade, nós devemos nos importar pelos interesses dessas pessoas, tentar ajudá-los no que diz respeito às suas necessidades mais urgentes, para que quando a gente estiver nesse processo e for estabelecido uma relação de confiança, a gente poder começar a falar de Jesus para elas. Mas eu pensei assim: que tema eu poderia abordar da Bíblia que seria comum para todo mundo, que poderia ser uma porta que ficaria aberta? E aí Deus colocou no meu coração muito facilmente. Meu Deus, o Espírito Santo diz com muita clareza: olha, quando você chegar lá, diz assim: você tem visto o que tem acontecido no mundo? Olha, eu acredito que nós estamos chegando no fim. Eu creio no que a Bíblia diz. Jesus está voltando. Por isso que a gente está aqui, para te abraçar, para conversar um pouco sobre assuntos importantes a respeito do nosso futuro, porque eu creio que nós estamos precisamente diante da volta de Jesus. Falar para essas pessoas da volta de Jesus tem que ser urgente também, queridos. Eu tinha um amigo de 15 anos que eu estava levando ele para a igreja. Ele estudou a Bíblia, foi batizado, depois se afastou, e eu tentei trazê-lo de volta. E ele vivia na rua, vivia envolvido com coisas ruins, e sempre que eu encontrava com ele, eu dizia: vamos lá, vamos voltar, você precisa de Jesus, você precisa de Jesus. Um dia eu vou, prometo ir. E num acidente com arma de fogo, esse meu amigo foi morto, aos 15 anos de idade. Eu era muito jovem e sofri muito.
ao ver aquele meu amigo ir embora há mais de quase 30 anos atrás. Mais de 30 anos atrás. Aquele meu amigo que eu queria salvar morreu. Jesus voltou, o juízo seguiu-se para ele. Então Jesus está voltando já faz tempo. Jesus está voltando faz tempo, queridos. E eu encerro essa mensagem citando para você o que está em 2 Timóteo 4, verso 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda.